para mais uma live, Pontos de Virada, por um novo jeito de educar. Hoje nós vamos falar sobre elogio e encorajamento. Oi, Inês maravilhosa. Oi, Henrique. Já vou te chamar para lá. Tô aqui acelerada. O Henrique tá chegando. Oi, Henrique. E aí, Cláudia? Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também, graças a Deus. Estou aqui na correria, cheguei aqui chegando, hein? Veio correndo. Não, eu vi. Tô até acelerada. Cheguei antes de dar o ao vivo, dei aquela respirada funda. Vamos lá, falar de um tema. Não, então tomei um banho. Hoje é dia de faxina aqui em casa. Você não tá entendendo a bagunça que tá por aqui? Bom, Henrique, saudade das nossas lives. A gente fez aí num intervalo um pouco maior. Por hora a gente vai fazer essa live mensal, né? Agora aí, para poder equilibrar com algumas coisas. E hoje vamos falar sobre encorajar e elogiar, né? Eu até coloquei aí, dei uma provocada aí nos meus stories, aproveitando aí o dia da faxina, tinha criança limpando fogão, essa semana teve adolescente que fez arroz e feijão. E aí, Henrique, eu elogio ou encorajo? O que eu faço? Um pouquinho de um e muito do outro. Eu tô louca para saber. Eu falei, não, preciso saber mais sobre isso, porque a coisa aqui tá movimentada. Preciso saber o que é melhor fazer. Ótimo, vamos falar sobre isso então. Hoje é um daqueles dias que eu fiz muita anotação, porque realmente eu não quero deixar de falar nada. Porque Sim, é um assunto muito importante. Uhum. Não é um conceito difícil de entender, o encorajamento, né? Uhum. Mas eu acho que é uma coisa um pouco complicada, um pouco mais difícil da gente adotar, sabe? Da gente incorporar. Uhum. Porque nós somos uma criação que geralmente não é encorajadora. E conforme a gente for falando, vai ficar mais claro, né, o que é isso. E quem vem acompanhando a gente, ou quem já pensa uma paternidade, uma maternidade mais positiva, né, mais carinhosa, mais amorosa, vai fazer mais sentido o que é o encorajamento, né? E espero que toque todo mundo, né? Vamos começar nesse negócio. O que é o encorajamento? Essa é a intenção, né, Henrique? Exatamente, essa é a intenção. O que é o encorajamento? O encorajamento não é só algo que você fala para o seu filho ou para qualquer outra pessoa quando acontece alguma coisa, quando você acha que deve. Não é só isso, é também isso. Mas o encorajamento, antes de tudo, uma postura parental. É uma lógica de funcionamento, é um modelo de interação, sabe? Que a gente adota com relação aos nossos filhos, as pessoas, etc. Tá? Esse tipo de postura é uma postura, é um modelo, é uma lógica que nutre, sabe assim, que desenvolve, que dá à criança a oportunidade de desabrochar, de desenvolver. Tá? Isso é o encorajamento, criar um ambiente ou uma relação que faz com que a criança, por si só, que é um processo completamente natural, desabroche no desenvolvimento dela. E conforme a gente for falando, vai ficar mais claro. Tá? Perfeito. Então vamos lá, vamos descobrir como é que a gente ajuda os nossos filhotes a florescer, então. Isso, então, por exemplo, eu separei aqui alguns exemplos de como se encoraja, né? Vai começar, vai levar pro tete-a-tete ali, pro de verdade, né? Tá, eu entendi, é uma postura positiva, tá, e como eu faço isso? Tá, como eu encorajo? Então, por exemplo, deixar a criança fazer o que ela tem capacidade de fazer sem você ir lá e fazer por ela é encorajar, sabe?
Então, se a criança tem capacidade de fazer alguma coisa e você deixa ela fazer com todo o suporte necessário, isso é encorajar, porque isso desenvolve a criança. Ao invés de você ir fazer por ela, né? Então, por exemplo, a gente já deu esse exemplo antes. Uma criança, é uma criancinha, a gente precisa se trocar para sair e a criança tem dificuldade de colocar a roupinha. Lembra que já deu esse exemplo antes e tal? Lembro. Né, você encoraja quando você, por exemplo, avisa ela um bom tempo antes para ir se trocar, para não deixar em cima da hora. Quando você vira e fala assim, vamos tentar junto aqui, será que a gente consegue se trocar em 10 minutos como uma equipe? E vamos lá, vamos empolgar para poder fazer isso, para a gente poder sair na hora. Isso é encorajar. É esse tipo de relação, é esse tipo de dinâmica dentro da casa. Isso é encorajar. Eu não encorajo quando, por exemplo, eu viro para ele e falo assim, você está demorando muito, vamos lá. E começa a enfiar a roupa nela. Sim. Entende? Quando você, por exemplo, uma criança que é um pouco maior, fala assim, você quer ir com o vestido vermelho ou o vestido amarelo? Dá a oportunidade das escolhas limitadas, que a gente já falou, para ela escolher o que vai fazer. Isso é encorajamento. Isso é sabe? É dar essa oportunidade. Né? Então, tem a ver com isso, tem a ver, que nem a gente já falou, preparar o ambiente para a criança. Então, de novo, crianças pequenininhas, a criança está começando a aprender a andar, eu preparo o ambiente da casa para que ela possa andar livremente, sem se machucar e sem quebrar nada. Ter essa noção é encorajar a criança, porque aí ela vai explorar o mundo, ela vai se explorar o próprio corpo, ela vai se jogar, ela vai se desenvolver. Entende? É uma coisa até que assim, bem simples, né? Falar, beleza, eu dar a oportunidade do meu filho crescer e se desenvolver. Até aí, né? Beleza. Só que aí vem as pegadinhas, assim, sabe? E aí que você precisa aprender as técnicas. E aí que você precisa se observar. E aí que você precisa entender como fazer, que horas fazer, quando fazer. E é por isso que a gente precisa estudar, é por isso que a gente precisa conversar, buscar fontes de conhecimento, de outras visões, etc. Né? E eu vejo também, Henrique, que é uma forma, né, de você também se organizar e criar essas condições para que você tenha um ambiente de encorajamento, né? Porque muitas vezes eu vejo um comportamento assim muito padrão e em alguns momentos, né? Eu também já fiz mais, mas eventualmente eu ainda me vejo fazendo, que a gente não cria essas condições, não se organiza e acaba ou fazendo pela criança ou adolescente, ou criticando porque não orienta também, né? Não usa também um tempo de orientar. Então, o encorajamento também, ele tem uma relação com você criar condições né? Que a criança e o adolescente faça aquilo, né? Sim. É investir em treinamento, por exemplo. Exatamente. A gente, enfim, em outras lives, em outros momentos, a gente já conversou muito, por exemplo, numa reunião de família, quando você vai junto com as pessoas da casa estabelecer uma rotina e etc. E ficou para um filho, por exemplo, arrumar o quarto de X em X dias, ou lavar uma louça e tal. Né? Mas assim, esse filho sabe fazer isso? Foi modelado para ele? Foi ensinado para ele? Isso tudo o pai e a mãe precisam prestar atenção, porque isso é da responsabilidade do pai e da mãe de fazer. E por que investir em treinamento é encorajador? Porque o filho vai ter a capacidade, tanto técnica quanto psicológica, de enfrentar uma situação onde ele vai ter que atuar ali, limpando, etc. e tal, que seja. Porque se ele não recebe treinamento, pode acontecer, por exemplo, dele ir fazer, não conseguir, aí pode receber crítica e se culpa. Ele pode não conseguir e começa a achar que ele não é suficiente. Entende? Então, encorajar é fazer, ajudar, dar as condições dessa luz mesmo de dentro da criança surgir. E essa luz que vai ajudar ele a criar um modelo de pensamento de autonomia. Né? Então, a gente está dando alguns exemplos de como encorajar. E é legal que, conforme a gente vai dando os exemplos, a gente vai lembrando de coisas que a gente já falou em outros momentos, a gente vai discutindo aqui. Um outro exemplo, por exemplo, soluções em conjunto.
Soluções em conjuntos. Então, tem um problema na casa, não é o pai ou a mãe que vão ditar a solução de cima para baixo no movimento autoritário. Nós temos esse problema aqui. O que vocês acham que pode ser feito para que isso se resolva? Claro que o pai e a mãe vão dar os limites e dar os contornos de como a conversa vai, porque geralmente o filho pode, por exemplo, sugerir um absurdo, sabe assim? E acontece, né? Eles viajam na maionese lá e tal. E o pai, muita criatividade. E o pai e a mãe estão ali para, calma, é por aqui, é por ali, vamos lá, vamos achar uma solução em conjunto, isso pode, isso não pode, isso dá para a gente adaptar, isso não dá, tudo bem, né? Tudo bem. Mas as soluções em conjunto são muito interessantes para o encorajamento. Você vê que tudo que a gente está falando, né? A gente lembra dos 3 pilares ali da disciplina positiva, que a criança tem que se sentir amada, aceita e produtiva. Tudo que a gente está falando até agora, passa por esses 3 pilares. Se eu dito que tem que ser feito de cima para baixo, alguma coisa fica manca nesses 3 pilares aí. Entende? Um outro exemplo. Encorajar é quando você ensina, né, a responsabilização das coisas ao invés da culpa. Então, eu sei que eu fiz algo errado, eu sei que eu fiz algo errado para alguém, que eu quebrei uma regra, a responsabilização vai fazer com que eu queira resolver. A culpa vai fazer com que eu me martirize, numa tentativa de ser aceito de novo. A gente já falou bastante disso, né? O encorajamento é o pai e a mãe perceber isso e moldar, vão para a responsabilização, não para a culpa. E eu vejo que isso é uma forma essencial de encorajamento dos pais, né? De como é que o filho vai encontrar uma solução para aquela situação que ele criou, né? E aí a gente volta a falar da famosa, né? Do famoso castigo, tá vendo? Eu avisei. Coisas assim que são muito clichês, né? Na fala dos pais e que não vão levar ao encorajamento e ao desenvolvimento ali da criança, e aí vai fazer com que ela fique na culpa, que aí a gente já sabe que a culpa não é legal, né? Que vai ficar aquele martírio e a ação que é bom nada, né? Exato. É assim, a culpa, muita gente pode falar que eu senti muita culpa, eu fui e resolvi e tal. Ok, né? Mas a que custo? A que preço? Né? Qual foi o efeito colateral de uma vida o tempo todo sentindo culpa? Né? E a gente, a maioria de nós, que é um pouco mais velho, sei lá, que tem com certeza acima dos 30, 40, sei lá, teve uma criação que provavelmente foi mais punitiva, foi mais rigorosa, foi mais baseada em culpa, etc. E a gente traz isso para a nossa vida adulta. Né? Culpa é uma coisa presente. Nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? O sentimento de culpa. Tem essa daí. Tem isso aí que acontece. Exatamente, uma coisa muito comum. Então, inclusive, ensinar responsabilização ajuda a gente a aprender responsabilização, né? A gente está sempre se revendo o que precisa ser feito. Com certeza, né? Com certeza. Né? Então, por exemplo, a gente falando de culpa e responsabilização, é interessante que a gente ensine nosso filho sempre a tentar melhorar, sempre tentar ser melhor, mas nunca mirar na perfeição, que é uma coisa utópica, impossível de ser. Você está vendo que tudo isso é encorajar? Tudo isso é encorajar. Tudo isso é encorajar. E a gente vai ver mais um pouquinho para frente por que isso é importante, que vai linkar com a próxima live, mas a gente vai chegar lá. Né? Uma outra coisa, o encorajamento foca no positivo e no esforço, né? Então, por exemplo, uma criança que tira uma nota boa na prova, quando você for interagir com ela, foca no esforço dela. E quando a gente for falar de elogio, isso vai fazer mais sentido. Mas assim, que legal, você se esforçou muito, você estudou muitas horas para isso, a gente acompanhou, é muito bom. Como é que você está se sentindo? Sabe? Como é que você está se sentindo com essa nota? Então, você vê que esse diálogo que eu criei aqui, simulei com uma criança, não teve nenhum elogio. Eu não elogiei a criança. E mesmo assim é um diálogo rico, da criança se sentindo bem,
da criança refletindo sobre o processo. E isso vai fazer mais sentido quando a gente falar sobre elogio, que a gente vai conseguir comparar o que são as duas coisas, né? Por quê? Quando a gente não foca no positivo ou no esforço, uma criança que tira uma nota baixa, por exemplo, a gente vai criar uma relação ali, uma conversa, que não vai ser encorajadora. Tá vendo? Eu falei para você estudar e você não estudou. Isso não é encorajador. Só que eu falar assim para ela, você falar para ela, você tirou uma nota baixa, o que a gente pode fazer para você tirar uma nota melhor? O que você acha que faltou? Isso é encorajar a criança a pensar no esforço, em como melhorar, e não no resultado específico. Sim, sim. Faz sentido? Faz sentido, né? Não, faz total sentido, né? Agora, o desafio é os pais virar essa chave, né? Virar essa chave, a gente na interação com os filhos, a gente experimentar esse novo jeito de fazer, né? É isso aí, porque a gente está acostumado com o elogio. O elogio é uma coisa muito presente. Um passinho, a gente está chegando no elogio, tá? Então, assim, a gente bora lá, vamos caminhar esse caminho. Isso, a gente deu alguns exemplos de como encorajar. Então, a gente está tendo a ideia boa do que é isso, né? Agora, como não encorajar? Exemplos de como não encorajar. A gente até se acertou um aqui, que, por exemplo, é resgatando e superprotegendo a criança. Se eu resgato e superprotejo, eu não deixo ela se desenvolver. Foi engraçado, hoje mesmo, num grupo de pais que eu estava fazendo, a mamãe trouxe um exemplo bem interessante da filha falando assim, o avô da criança está doente, né? E ela falou assim, falou para a mãe dela, mamãe, se o vovô morrer, eu vou ficar deprimida, vou ficar triste, por exemplo. E a mãe falou assim para ela, você não vai ficar triste porque eu não vou deixar. Isso veio de um lugar amoroso da mãe, não quero ver a minha filha sofrendo, né? Sim. Só que se eu não ajudar o meu filho a passar por essa tristeza, a passar por esse possível luto, né, dando o apoio, fazendo o necessário, eu estou fazendo o quê? Resgatando e superprotegendo. Então tem muito pai que não leva em enterro, que não fala sobre a pessoa que morreu, que não explica. Isso é um exemplo mais trágico, tá? Mas assim, pode ser qualquer coisa. Mas faz parte da vida, né? E é um tema que, quando acontece, muitos pais não sabem como lidar, né, numa situação dessa, né, Henrique? Porque, fora porque muitas vezes o próprio pai, a própria mãe, tá lidando com o seu luto e com a sua tristeza, né? Isso, exato. E porque sabe que dói, vem um desejo, um amor legítimo de não deixar que a criança sofra e doa nela também. E isso é muito legal, isso é muito bom. Só que não é encorajador quando você priva a criança de elaborar a dor. Porque exatamente. A vida vai trazer sofrimento. Por mais que a gente ame nosso filho, a vida vai trazer e vai dar um couro nela em algum momento. Assim como deu em mim, como deu em você, como deu em todo mundo. Né? Encorajar, ensinar a lidar com isso. Então, isso foi um exemplo mais trágico, mas a gente pode falar, por exemplo, a criança que não se organizou com um horário, por exemplo, o adolescente, né, não se organizou com um horário, por exemplo, não vai conseguir fazer um trabalho, vai tirar nota baixa, a mãe vai e faz o trabalho para ele. Isso não é encorajador. Entende? Então, assim, estou desenvolvendo meu filho? Não estou. Então, se eu não estou desenvolvendo, não é encorajador. Outro exemplo, rótulo. Henrique, deixa eu só te interromper, porque você trouxe uma informação que é importante e que às vezes os pais, né, mães e pais, não têm muita clareza. Eu mesmo demorei para ter consciência disso. O que é resgatar o filho? Você resgata essa palavra que você falou quando você... Resgatar. É isso? Pode resgatar. O que é isso? Por exemplo, lembra quando a gente falou sobre consequências lógicas e consequências naturais? Lembro. Lembra que a gente foi 1 ou 2 lives atrás, né? Você resgata o filho quando, por exemplo, você não deixa com que ele, entre aspas, sofra as consequências das atitudes dele. Então, perfeito.
Né? Um filho que vai tirar uma nota baixa num trabalho porque não se organizou, ele vai tirar nota baixa, vai ficar de recuperação, vai ter que ficar na escola nas férias. Passar por esse processo, às vezes é importante para ele aprender a lidar com as consequências dele. Aí você vai por amor e tal, por dó, por qualquer coisa que seja, você faz um trabalho para ele, tira uma nota boa, não passa pelo processo. Isso você fez um resgate e você não encorajou ele a se organizar melhor. Indo nessa linha do elogio e do encorajamento, por exemplo, seu filho lá dentro dos combinados das atividades de casa, seu filho é o responsável por lavar o banheiro. Aí seu filho foi lá, você fez ali um treinamento, mas aí ele não lava do jeito que você lava. Aí você vai lá e depois que seu filho lava o banheiro, você vai lá e dá aquela ajeitadinha. Isso é resgate? Quando você dá, aí depende, porque assim, se você está passando por um tempo de adaptação do filho aprendendo, pode fazer isso? Até pode, mas tem que tomar cuidado para não passar a ideia de que o que ele faz é ruim. Então, é por isso que eu estou trazendo isso, porque é comum isso acontecer. Isso, aí como é que você pode lidar com isso? Você chama a criança e fala assim, que legal, você se esforçou, você tentou, você lembrou de todo o treinamento que a gente fez, isso é muito legal, eu vou só apontar algumas coisas para você aqui, é assim que esfrega tal parte, é assim que limpa tal coisa, e aí você pode dar o seu tapinha depois, enquanto ensina ele. Agora, se você vai e faz sem fazer essa ponte, ele vai pensar, o que eu estou fazendo se ela vai fazer depois de mim? Ou, eu não sirvo nem para limpar o banheiro. Ou ele chega... Zero encorajamento, né? Zero encorajamento. Exato, zero encorajamento, porque qual que é a noção que a criança está tendo vendo aquilo? Lembra que, criança é boa observadora, mas é péssima intérprete. Lembra dessa frase? A gente tem que tomar cuidado de como a criança está interpretando aquilo que eu estou fazendo. Perfeito. Exato. Perfeito. E isso é um bom exemplo para quando a gente for falar sobre respeito um pouco mais na frente, né? Então vamos lá. Vamos dar mais um passinho. Como não encorajar? Quando a gente usa muito rótulo positivo ou rótulo negativo, sabe? Quando a criança está crescendo, ela não tem uma personalidade formada, não tem nada disso. Né? É um bebezinho que está crescendo ali, está se desenvolvendo. E aí a gente começa a atribuir àquele bebê qualidades que não necessariamente seriam desenvolvidas por aquela criança quando crescesse. Então, uma criança que chora muito, por quais motivos sejam, a gente começa a falar, esse menino é muito mimado, é muito chorão, é muito exigente, é muito isso, muito aquilo. Isso vai criando como se fosse um banco de dados de referência, sabe? E aí a gente começa a acreditar que isso é verdade. E aí a criança cresce ouvindo isso. E ela adota isso para ela. Quando a gente rotula negativamente e fica falando, você sempre foi um bebê difícil, então eu sou uma criança difícil. Sim. E aí isso não é encorajador para ela, porque ela já está adotando uma postura que, veja bem, você começa a rotular um bebê sem, por exemplo, entender como que um bebê se comunica, por que o bebê chora, por que o bebê faz manha. A gente precisa entender tudo isso e parar de rotular negativamente. A gente faz isso porque a gente não entende os processos naturais de uma criança. E essas falas, elas são muito fortes, né, Henrique? Porque isso numa linha do tempo, isso a criança, o adolescente vai carregando isso e às vezes carrega isso, muitas vezes até a vida adulta, né? Por esses rótulos que a gente vai, essas falas que a gente vai dizendo aí para a criança. E aí ela vai incorporando aquilo como parte dela, né? Isso, e a gente já está dando uma qualidade para ela, uma qualidade que ela nem teve tempo de desenvolver ou não, porque ela não é nada ali, quando ela está crescendo. A jornada está começando, né? Ela está começando devagarzinho. E isso é para rótulo negativo e positivo também, viu? Porque se é uma criança, por exemplo, que chora menos... Eu fico falando, ela é tão boazinha, ela é tão boazinha, ela é tão boazinha. E ela cresce ouvindo isso, é boazinha, 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 boazinha. Aí quando ela cresce um pouquinho, ela sente raiva, aí eu não posso falar da minha raiva, porque eu sou uma criança boazinha. Sim. Imagina isso numa menina.
se a gente está numa sociedade que não incentiva as mulheres a falar dessas emoções chamadas negativas, de raiva, de imposição, mas eu sou uma boa menina, então eu não posso sentir raiva. Sim. Percebe? Eu mesma, a gente estava conversando na semana passada, última semana de outubro, a gente teve encontro aí com as mulheres da Rede Florescer, e a gente estava falando justamente disso, inclusive eu estava compartilhando a minha história com a raiva, porque eu fui me apropriar e perceber a emoção raiva em mim, eu já estava adulta já estava macaca velha no rolê e estava aprendendo a lidar com a raiva, entendeu? Por causa desse boazinha que foi dito para mim e que eu fui incorporando isso como um rótulo, né? Me apropriei disso. Pera lá, eu sou a boazinha. Então, se eu sou a boazinha, eu sempre tenho que estar boazinha, não posso estar outra coisa. E a gente sabe que a gente é muito mais, né, do que uma característica, do que uma qualidade, enfim. Exatamente. E aí, isso não é encorajador, mas é encorajador, por exemplo, eu ensinar meu filho a lidar com a raiva quando ela aparece. Olha, filho, isso que você está sentindo é raiva. Como que a raiva está no seu corpo? Eu estou encorajando ele a pensar, eu estou encorajando ele a refletir. Você sente um calor no peito, sua mãozinha faz assim, você quer apertar, você quer bater, sabe? E você vai conversando com ele através, por exemplo, das perguntas curiosas, assunto que a gente já falou, e você vai refletindo junto com ele. Isso é encorajador, porque isso cria autonomia. Porque isso eu estou criando a oportunidade da criança se observar e se desenvolver. Perfeito. Entende? Perfeito. Você tá, assim, eu diria que você está, né, já encorajando e facilitando o processo dela de autoconhecimento, né? Ela se percebendo nos sentimentos, nas emoções, nas suas capacidades, né? Isso é fundamental. E desenvolver e refletir sobre isso é encorajamento. É encorajamento, perfeito. É encorajamento, isso. Agora a gente chega no elogio. O que não encoraja uma criança? Elogiar demais não encoraja. Aí que dá um bug na cabeça das pessoas, né? Eu falo, pô, mas eu não posso elogiar meu filho, eu não posso elogiar minha filha, eu não posso falar que ele é lindo, que ele é bom menino, que é maravilhoso, que é inteligente, não sei o que, não sei o que. Vamos destrinchar um pouco isso. O que é um elogio? O que é um elogio? Vamos começar a falar. O que é um elogio? Elogio é quando eu aprovo alguma coisa que está fora de mim a partir do meu ponto de vista. Então, se eu tenho um padrão dentro de mim do que é ser inteligente, e eu falo que meu filho é inteligente, é a partir do meu ponto de vista. Porque se você pegar o pai, a mãe, o vô e a avó, cada um vai ter um ponto de vista diferente sobre o que é inteligência, e cada um vai falar que a criança é inteligente, sei lá, se tirar 7 para um é inteligente, para o outro não. Se tirar 8, aí já é. Se tirar o outro só é se tirar 10. Entende? Compreende que é um ponto de vista particular que eu estou atribuindo a alguma pessoa? Isso é elogio. E não só um ponto de vista focado, por exemplo, em resultado, que é isso que a gente está falando, mas focado nos desejos. Eu elogio a partir do meu desejo. Então, se eu quero uma filha, por exemplo, que só fica com vestidinho, rosinha, barbizinha, o que não é um problema, mas se eu quero uma filha assim, e a minha filha já é de outra coisa, gosta de usar calça, jogar bola, de não sei o que, aí eu vou só elogiar ela quando ela estiver cumprindo com os meus desejos. Sim. E não vou elogiar ela quando ela não estiver cumprindo com os meus desejos. Isso não é encorajador, porque você deixa de encorajar a criança a partir do ponto dela. Você cria condições. Elogio é condicional. Eu só te elogio se você tiver o checklist lá que eu quero. O encorajamento é incondicional. Não importa o que você fizer. Não quer dizer que você pode fazer o que você quiser. Mas não importa o que você fizer. A nossa relação vai ser de encorajamento quando eu der para você a oportunidade de se desenvolver. Seja você fazendo coisas boas, socialmente produtivas ou não. Ou não. Fez coisa errada? Vamos desenvolver. Ô Henrique, é muito tênue, né? Tudo isso.
E eu estou aqui refletindo em cima do exemplo que você trouxe da nota escolar, né? Seu filho chegou com um boletim escolar e tem lá o 10, tá lá, cheio de 10, né? E aí você vai lá e elogia, né? Que lindo, 10, né? Você elogia a nota 10. Se você for falar de encorajamento, você vai falar, olha, que bom que o boletim, né? Que bom o boletim, um resultado do seu empenho, do seu esforço, da sua organização. Então, assim, você encoraja porque você reconhece e elogia, de certa forma, ali o empenho que a criança teve, não o resultado. É mais ou menos por aí, né? Porque é tudo muito tênue, né? Elogio e encorajamento é muito tênue isso no dia a dia. E principalmente porque a gente não está acostumado a encorajar. Então é muito alien pra gente, sabe? É muito estranho. Como é que eu vou ter um 10 e vou falar que meu filho é inteligente? Não é que você não precisa falar, a gente vai chegar nisso, mas assim, é muito mais interessante para o desenvolvimento da criança quando, inclusive, ela mesma reconhece que o esforço dela criou um resultado. Porque essa satisfação que ele tem de pensar assim, nossa, eu fiz, eu consegui, não tem sensação melhor. Sim. Entende? Então vamos lá, a gente falou o que é o elogio, deu para entender o que é o elogio. Então, vamos, por exemplo, tentar comparar um pouco os dois, assim, sabe? Um jeito muito legal de comparar os dois, inclusive acho que a gente já até falou isso em algum momento, é assim, elogio é como se fosse doce, como se fosse barra de chocolate, né? Você pode comer doce, mas você não vai comer muito todo dia, você não vai dar todo dia doce para o seu filho, você vai dar lá um por dia, e tal. Isso é um elogio, porque o elogio é gostoso de receber. Doses homeopáticas. Doses homeopáticas. Isso, o elogio é gostoso de receber, dá um quentinho, é legal, aproxima, né, dá uma conexão, sim, né, mas o elogio é como se fosse o doce. O encorajamento é tipo verdura e legume, é todo dia, toda refeição, entende? Então o tempo inteiro você tem que elogiar, o tempo inteiro você tem que encorajar. O tempo inteiro você tem que encorajar. E assim, mas isso parece tão difícil, mas depois que você incorpora isso, você vê que o encorajamento pode ser coisas muito simples, do tipo assim, nossa, você está se divertindo muito, que legal. A criança para e pensa, nossa, eu estou realmente me divertindo muito. E o ponto de partida passa a ser ele mesmo, e não uma aprovação externa. Porque o elogiar demais causa dependência externa. Perfeito. Isso eu acho que e para mim, Henrique, esse é o problema maior disso que a gente está falando. Porque elogiar demais e dar essa visão dessa necessidade, dessa aprovação de outra pessoa, isso é péssimo para a autoestima, né? Assim, falando de construção de autoconfiança, de autoestima, então eu sempre vou ficar olhando para isso. Alguém precisa dizer que eu tô bonita, que eu tô bem, que eu faço bem. Eu não tenho essa autopercepção, né? De esse reconhecimento do meu valor. Então, isso para autoestima, para autoconfiança, isso não constrói. Eu diria que exercitar o encorajamento com as crianças, com os adolescentes, é trabalhar autoestima e autoconfiança a longo prazo, né? Isso, exatamente. E é engraçado porque sempre tem a sensação de que se eu não elogiar, o que eu vou fazer? Sabe? Exatamente. Tem essa sensação, mas confia no processo. É o que eu sempre falo para os pais. Confia no processo, você vai ver que você vai tornar isso natural, e vai ser natural para sua criança, e vai ser natural para você. E você vai conseguir construir relações de afeto bacana, amorosas, de boa conexão, investindo em encorajamento. Porque o encorajamento é um referencial interno que a criança vai desenvolver de capacidade e de autonomia.
o encorajamento faz ela desenvolver e deixar dentro dela o senso de que eu sou capaz. Perfeito. Eu sou capaz. Independente do problema, eu sou capaz de resolver. Eu tenho as condições necessárias. Por quê? Porque quando eu tirei 4, o meu pai e minha mãe falaram assim, o que a gente precisa fazer para melhorar? Desde que eu tinha 6 anos de idade. E isso foi criando um modelo de, se eu não desenvolvi um resultado interessante, eu posso trabalhar para melhorar, eu posso trabalhar para melhorar, posso trabalhar para melhorar. Se eu só elogio quando ele tira 10, ele tira 4, o que vai sair disso? Senão uma autoestima que vai lá... E aí, às vezes, a criança já chega até de cabisbaixo, né? Porque quando ela sabe que ela não está atingindo aquele resultado que vai gerar o elogio, ela já chega de cabisbaixo ali naquela situação, né? Então, realmente, eu acho que essa analogia, né, de elogio é igual doce, né? Você come um pouquinho, encorajamento é o legume, a verdura que você tem que comer todo dia. Então, eu acho que aí a gente consegue entender a proporção do que a gente tem que fazer aí no dia a dia. Isso, vamos pegar um exemplo. Mesmo que a gente seja repetitivo, vamos pegar um exemplo. Uma criança ou um adolescente ganha uma bolsa de estudo numa escola, né? Um elogio, você fala assim, nossa, boa menina, você é linda, você é inteligente. Falei isso, tá? Para ela. É gostoso de ouvir? Maravilhoso, uma delícia de ouvir, né? Mas isso não é encorajador. Encorajador é assim, ó, você conseguiu a bolsa de estudo porque você se esforçou muito, você passou horas estudando. Estamos reconhecendo que você faz isso é seu. Perfeito. Isso é seu. Você ganhou porque você se esforçou, porque você tentou, porque você foi atrás. Parabéns. Isso é ótimo. Muita coisa vai vir disso para você. Eu posso chamá-la de inteligência? Posso, mas dá um enfoque maior no encorajamento. Você vai para uma escola que é muito boa. E você vai continuar eu tenho certeza que você vai conseguir continuar se esforçando para conseguir boas notas. E se você precisar, eu estou aqui. Pode contar comigo, você não está sozinho. Não faz toda a diferença? Isso é muito legal. Nossa, total. Faz toda a diferença. Então, de novo, a satisfação interna que o encorajamento cria é a melhor sensação do mundo para uma criança, porque ela está se sentindo produtiva. Lembra dos 3 pilares? Amado, aceito e produtivo. Eu estou me sentindo produtivo. Nada do que você falar para ela vai ser igual a isso. E outra coisa, você não consegue pegar isso e colocar dentro dela. Você consegue, no máximo, criar a condição para que ela traga isso para fora, sozinha. Então, por isso que eu falo, encorajamento é dar as condições para que ela desabroche. E vai desabrochar. Se a gente dá as condições. Perfeito. Tá? Então é isso, a gente tem que tentar manter esse padrão de conquista na criança. De conquista. Então por que, gente? Por quê? Por que encorajar? E vamos ser repetitivos mesmo. Cria autonomia, desenvolve habilidade, porque quando eu modelo, eu estou encorajando, eu estou ensinando habilidade. Quando eu dou oportunidade de ela pensar em solução, ela está desenvolvendo habilidade. Quando eu dou oportunidade para ela falar o que sente e negociar o cotidiano da casa, isso é encorajamento, ela está desenvolvendo habilidade. Habilidade, autonomia. E lembrando que a gente vai estar também fortalecendo a autoestima e a autoconfiança dela. Isso, exato. Exato. E a criança que é encorajada, quando ela sofre um baque, porque vai sofrer como todo mundo, ela se recupera mais rápido. Vai criando já a famosa resiliência, né? Algo que está sendo tão falado, né? Já é falado há algum tempo, principalmente no mundo corporativo, que é essa habilidade que a gente vai ganhando, né? De lidar com uma situação ali de desafio, de pressão, mas aprendendo com ela e muitas vezes saindo daquela situação até melhor, né? Porque a gente normalmente sai com um aprendizado. Isso, aqui eu só crio essa noção se for me ensinado e se for exercitado. Exato. Se eu resgato meu filho a todo momento quando é criança, quando ela for para o trabalho, eu não vou conseguir resgatar ela. Não. Se ela não conseguir desenvolver, não conseguir mostrar resultado e produtividade, a autoestima dela vai cair. E é o que, nossa, tem muito isso. Muito, você sabe, a gente falou sobre isso.
né? Em Muito. outros momentos, mas tem muito isso. Muito. Por quê? Um parênteses, né? A gente teve uma criação tão rígida, onde não fez, você apanha, e a gente não quer repetir a mesma coisa, a gente acaba indo para o outro oposto. Então, para o meu filho não sofrer, eu vou resgatar. É aquela mãe que eu dei o exemplo. Sim, sim. E aí a gente vai construindo esse caminho do meio, né, Henrique? Entendendo que não são os extremos, mas aí através, né, dessas ferramentas da parentalidade, da disciplina positiva, como é que a gente cria o caminho do meio para que essa molecada cresça de forma mais saudável, né? Perfeito, é isso. Então, recuperação mais rápida. Aí você diminui o senso de culpa, que a gente falou, né? Diminui o senso de culpa, aumenta o senso de responsabilização, que é extremamente importante, tá? E aí, aí que vem o gancho para a próxima live, veja bem. Quando você encoraja, você diminui a chance da criança se comportar mal, tá? Agora, porque a gente vai falar sobre mau comportamento na próxima, né? Gente, sim. O mau comportamento é como se fosse um idioma que a criança fala e a gente não entende, a gente precisa aprender a falar aquele idioma. Todo mau comportamento é um grito de socorro, porque a criança ela está com desejo de ser amada, aceita e produtiva. Se eu não estou me sentindo amada, aceita e produtiva, eu preciso pedir para ser amada, aceita e produtiva, só que eu não sei fazer isso. Então eu me comporto mal. É como se fosse um outro idioma mesmo. Se uma criança chegasse para a gente e falasse assim: mamãe, eu quero ser amada, eu não me sinto amada, eu quero ser amado, ninguém brigaria com essa criança. Mas pelo contrário, né? Já cataria ela, vem aqui então, meu lindeza. Exatamente. Agora, se uma criança vai e risca o carro de propósito, a gente briga com ela. A criança não vai chegar, né? Quero ser produtiva, papai e mamãe. Não vai falar isso. Não vai. Só que esse risco no carro pode ser, por exemplo, uma tentativa de chamar a atenção. Olha para mim, vocês não olham para mim, eu preciso que olhem para mim. E ela não sabe falar isso. Então, qual que é o idioma dela? É o mau comportamento. Sim, mas isso é assunto para outra coisa. Esse é assunto para outro dia. Assim, para quem está aqui ao vivo com a gente, já coloca aí na agenda, 11 de dezembro, às 4 horas da tarde, falaremos sobre mau comportamento, né? Que grito de socorro é esse da criança e do adolescente quando está com comportamento, o mau comportamento, né? Isso, perfeito, é isso. Então, encorajar diminui o mau comportamento, porque ela vai se sentir amada, aceita e produtiva. Então, ela vai desenvolver comportamentos mais socialmente aceitos, mais engajados, mais produtivos, etc. Certo? Perfeito. Eu acho que o básico da diferenciação entre elogio e encorajamento é isso, tá? É basicamente isso, está bem explicadinho, bem destrinchado. Agora, o que os pais precisam desenvolver neles, tá? Para poder ajudar nesse processo de encorajamento, tá? A gente precisa ter respeito pela criança, E aí vamos destrinchar o que é respeito. Que é uma coisa que a gente usa a palavra, mas não necessariamente a gente sabe definir o que é respeito. Né? E uma das formas de a gente definir respeito, por exemplo, o respeito são 3 coisas atuando juntas. Tá? Então você respeita alguém quando você, confia na capacidade da pessoa. Você tem fé de que aquela pessoa consegue fazer as coisas. Isso é uma relação respeitosa. Quando você tem uma escuta empática, então o que você fala, eu quero ouvir. Eu estou aberto para ouvir o que você tem para me dizer. Isso é respeitoso. E o terceiro ponto, se eu errar com você, eu vou assumir o meu erro e vou tentar consertar. Quando a gente usa essas 3 coisas... Já falamos sobre reparação de erros, inclusive, né? Já falamos, exatamente. Essas 3 coisas juntas configuram uma relação respeitosa. Perfeito. O que faz todo sentido, né? Então, assim, eu preciso desenvolver respeito pela minha criança, porque se eu desenvolver, por exemplo, a confiança
de que ela pode fazer as coisas, eu não vou resgatar. E aí a gente precisa olhar para dentro de si, né? Por que eu não confio no meu filho fazer as coisas? Será que eu estou neurótico por perfeição? E não consigo aceitar uma criança que está se desenvolvendo? Exemplo do banheiro, que você deu. E eu vejo assim também, né, Henrique, que a gente ter a consciência de qual é a forma que eu, enquanto mãe, enquanto pai, quero exercer a minha parentalidade. Porque se eu quero, e vez ou outra, nós precisamos nos perguntar, será que eu sou uma mãe permissiva? Será que eu sou uma mãe autoritária? Né? Uma mãe como rígida, né? Rígida, permissiva. Rígida e permissiva. Permissiva. Será que eu sou? A gente essa também, essa consciência, e de vez em quando fazer essa autoavaliação, para que se o comportamento, se a forma que você está interagindo com os seus filhos, vão de fato favorecê-lo para que ele crie autonomia, para que ele saiba resolver os próprios problemas, para que ele aprenda a fazer escolhas, né, mais coerentes, e isso tudo é um passo da gente, enquanto mãe, enquanto pai, pensar. E aí fazer essa autoavaliação e perceber as horas que a gente acerta e a hora que a gente erra, e na hora que a gente errar, sair desse pedestal, né, que muitas vezes a gente, enquanto pai, enquanto mãe, nos colocamos, e reconhecer que errou, né? Olha, errei aqui. Até porque se a gente quer também, a gente já falou disso na live sobre reparação dos erros, que se a gente quer que os nossos filhos, eles também reconheçam os erros que cometem, a gente também muitas vezes tem que dar o exemplo disso, ter que ser o exemplo disso, não só daquilo que a gente fala, mas daquilo que a gente faz. Isso, perfeitamente colocado. E esse episódio sobre reparação de erros é muito importante para a gente não cair em algumas armadilhas, né? Então, por exemplo, falar, ai, mamãe errou tanto, me desculpa, estou me sentindo muito mal porque eu errei com você. Olha o peso que você está colocando na criança. Então, não precisa tanto também, né? Isso, mas acontece. Isso acontece, porque se a gente sente muita culpa, é muito fácil cair nisso. Quando a nossa culpa é muito alta. Mas, e assim, uma coisa é quando a gente está nesse passo atrás da situação, né? Olhando, conversando aqui. Agora, no dia a dia, ali dentro de casa, no calor da emoção, com trabalho, cansaço físico, marido, papagaio, cachorro, vizinho, né? Então, assim, na hora que tá tudo junto e misturado, a coisa é muito mais desafiadora, e a gente sabe disso porque você é pai, eu sou mãe, a gente sabe que o calo aperta. Perfeito, muito bom, bem colocado. E aí, como a gente está nesse meio do olho do furacão, como é que a gente toma uma atitude encorajadora para com a gente mesmo? Uma atitude encorajadora para com a gente mesmo é, por exemplo, pensar assim: não tem como eu ser perfeito, eu não quero ser perfeito, eu quero ser melhor. Não deu certo hoje, amanhã eu tento de novo melhorar. Isso é encorajador. Eu estou focando no esforço e no resultado, porque senão eu vou me chicotar o tempo inteiro. Exatamente. Vou me chicotear, né, o tempo inteiro. Beleza, então a gente falou sobre respeito, né? Outra coisa, o pai e a mãe têm que pegar um feeling de saber quando encorajar. Se você está tendo um momento de embate, não tente encorajar naquela hora, não vai dar certo. Não. Lembra da pausa positiva? Aquela ferramenta pausa positiva? Opte por essa ferramenta. Ela também é encorajadora, veja bem, é o paradoxo, ela também é encorajadora. Mas a forma como você vai encorajar tem que ter um feeling. Porque algumas ferramentas não são boas para usar em todos os momentos. Então você precisa conhecer a si mesmo, conhecer o seu filho e saber quando usar o quê. Tá? Então, e assim, outra coisa. Ter essa persistência de usar as ferramentas e ir ajustando isso
com a realidade e a dinâmica da sua família, né? Do seu filho. Tem filho que você tem filho que eu tenho 3 filhos, então eu já saquei que com um estilo de ferramenta funciona melhor, então você vai você vai ali tendo, porque para mim tem sido assim, eu sempre fui muito, né, sempre tive a intenção de ser a melhor mãe que eu pudesse ser, e sempre busquei isso, e desde que a gente começou com essa parceria, né, desse conteúdo, venho trazendo para dentro de casa. E aí também tem os desafios, né? Nossa, parece ser tão simples, mas na hora que você vai fazer, não é simples. E você tem que ter essa paciência, essa constância para você ir colocando e ir ajustando, né? Experimenta uma, experimenta outra. Então, para quem está chegando agora, para quem ainda não viu as lives anteriores, está disponível aí no link no meu perfil aqui no Clau e Companhia, vale muito a pena, porque tudo isso que a gente está citando aqui está lá disponível para vocês acessarem e começarem a implementar aí para poder ter uma relação mais positiva com os filhos. Perfeito. E você trouxe um outro ponto que os pais precisam desenvolver, que é paciência. Confie no processo, tenha fé no processo, porque funciona, porque foi comprovado. Isso não é o Henrique e a Clau que está falando, é a ciência, sabe? Assim, é ciência que está falando. Gente, faz que funciona. Tenha fé no processo. Tenta de um jeito, tenta de outro. Adapta aqui, adapta ali. Aprende isso aqui, aprende aquilo, acolá. E fé no processo que dá certo. Tá? É uma coisa, trabalho de formiguinha. É médio e longo prazo. Tá bom? Exatamente. Exatamente. E aí, você falou uma coisa interessante no começo. É tempo de treinamento. Né? Treinar o filho a fazer as coisas. Uma coisa que a gente nunca presta atenção é assim, será que a forma que eu treino é boa? Pois é. Você sabe o que eu tenho me perguntado? Eu tenho me perguntado sobre isso. Assim, a gente precisa ter essa reflexão, porque se você tem 3 filhos, por exemplo, no seu caso, tem 3 filhos, às vezes você precisa falar a mesma coisa de 3 jeitos diferentes, e a gente precisa ter essa noção de adaptar o discurso, de adaptar o tempo, adaptar as palavras. Né? Se questionar, a minha capacidade de modelar a habilidade está boa, está ruim, precisa melhorar, precisa, né? Enfim. Agora, tempo de qualidade é primordial. Assim, primordial. Então, assim, eu não posso lidar com o meu filho só em questões de obrigação. Eu preciso criar tempo de qualidade para criar conexão. A conexão amorosa encoraja, porque a criança se sente amada, se sente aceita. Sim. A gente fez um episódio sobre a reunião de família, que a gente falou naquela... como é que chama? Acho que é conexão em teia. Por exemplo, uma família de 3 pessoas, então no final de semana sai todo mundo junto, no outro sai o filho e a mãe, no outro sai o filho e o pai. Então, são várias configurações, várias formas de passar tempo de qualidade para criar todas as conexões possíveis. Então, isso é uma outra dica muito legal, uma ferramenta muito legal que está no episódio de reunião de família. Reunião de família, está lá. Exatamente. E um último que eu separei aqui é aceitar a natureza do filho e a partir desse ponto desenvolver. É a história da menina lá de vestidinho rosa quando ela quer andar de skate, chutar bola, não sei o que, né? Então, reconhecer que virar pai é ser um ser frustrado. Primeira coisa, né? Porque a gente... Aceito, exatamente. A gente projeta nossas expectativas nos filhos e tal, mas isso é um problema nosso, não é problema deles. Então a gente precisa lidar com essa treta, roer esse osso aí e, a partir do ponto de vista do meu filho, como eu desenvolvo ele. Isso é difícil, porque a gente vai ter que lidar com feridas. Porque se eu não conseguir ser advogado, eu vou tentar viver isso através do meu filho. Só que meu filho quer ser, sei lá, engenheiro, qualquer coisa que seja. Meu filho quer ser qualquer coisa. E aí a gente tem que lidar com as nossas próprias feridas infantis. E aí vai ler, vai para terapia, vai refletir, vai se virar, mas não jogue isso na criança. Isso eu vejo que é uma cilada que papai e mamãe cai direto, né, Henrique? A gente escorrega nessa muito e a gente precisa ficar atento a isso,
Porque se a gente jogar as nossas feridas e as nossas expectativas nas costas dos filhos, aí a gente vai ter um problemão. Porque aí o filho é outra pessoa, com outros sonhos, com outras necessidades. E aí, principalmente quando chegar na adolescência, isso vira um conflito do tamanho do mundo, né? Então, exato. Isso é algo, papai e mamãe, é bom cuidar, vai cuidar das suas mazelas, vai cuidar das suas feridas. Não leva isso para a molecada, não, porque aí a coisa fica tensa. Não é encorajador porque você não está desenvolvendo ela, né? Então não é encorajador. Tá? E aí você fica aí, e aí vira uma sinuca de bico, né, Henrique? Porque aí você fica muito perseguidora com a criança em relação a algumas coisas, e a criança não faz, e mais frustrada você fica, e aí é muito difícil sair desse ciclo, né? Sem ajuda profissional. Ou o pior, que na minha opinião é um cenário pior. A criança vai fazer o que você quer, e isso é pior. Porque você acha que não está acontecendo problema nenhum, mas tá, porque você está enterrando a criança. Lá na frente isso se torna um problemão para ela. Exato. Para ela, vai ser um problemaço. E ela vai repetir o processo com o filho dela. Aí começa, as possibilidades de problema começam a surgir assim, é infinito, né? Então, vamos sempre tentar uma pela raiz. Exatamente. Né? E aí, Cláudio, como um último ponto, eu gostaria de sugerir uma dinâmica, uma brincadeira, um exercício, que é assim, papai e mamães, todo mundo, pega algumas moedinhas, 3, 4 moedinhas, pode ser fichinha de jogo, sabe aquelas fichinhas de plástico redondinha, coloridinha, qualquer fichinha, pode ser pedrinha, bolinha de gude, o que seja, e coloca todas no bolso direito, tá? Durante o dia, eu preciso, a cada vez que eu encorajar o meu filho, então conscientemente eu vou encorajar o meu filho, eu pego uma bolinha, uma fichinha e coloco no bolso esquerdo. Tá? Então toda vez que eu fizer isso, eu passo de um bolso para o outro. Então quando a gente está começando o processo de encorajamento, esse exercício é muito legal, porque a gente deixa palpável. Sabe? Deixa palpável. Tá no bolso, tô com a mão aqui, tô com 3 fichas aqui e não encorajei meu filho ainda. E aí eu vou um jeito de encorajar. Eu vou começar a raciocinar. Como que eu vou encorajar? E aí começa a buscar alternativas. E aí a gente começa a ver. Começa a tornar natural. Porque uma coisa que era um breu, né? De uma névoa ali, como eu vou encorajar? Agora eu vou me forçar a pensar. Porque minha missão é passar 5 fichas de um bolso para o outro. 5 fichinhas tem que passar para lá. E ponto final. E aí eu vou me virar. Adorei. Mas assim, é um exercício simples e que traz muito resultado, porque às vezes a gente acha que é óbvio, que é fácil, mas o dia a dia, a rotina consome a gente. E às vezes o dia passa e você não tem consciência se você fez ou se você não fez. Então é legal, sim, achei bárbaro, vale a pena com certeza fazer. Vou fazer aqui também. Maravilhoso, fica a dica aí para todo mundo. Eu vou ter que ter 3 fichas para cada filho, é isso? Você vai andar com um saquinho, né? Vou andar com um saquinho. Um saquinho aqui de ficha. É isso, tem que andar com um saquinho. Ou coloca a xuxinha num braço aqui, assim, cheio de xuxinha, aí vai passando uma xuxinha pro outro braço. E aí você... Boa, muito bom, gostei. Pode ser anel no dedo também, aí, o que você quiser. Perfeito. Algo que te lembre, né, para que você possa criar esse hábito, né? Perfeito. Muito bom. Qual a diferença? Ficou sim, bora lá encorajar a molecada, elogio em doses homeopáticas, dieta de elogio e abundância de encorajamento. É isso aí. Para que a gente realmente possa fortalecer, né, a autoestima, a autoconfiança, apoiar aí essa molecada no seu desenvolvimento, no seu florescimento, porque é isso que a gente quer, né, que os nossos filhos
que a gente possa deixar filhos melhores para o mundo também, né? Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa de pessoas melhores, que a gente possa fazer a nossa contribuição através dos nossos filhos também, né? Essa mais felizes, mais velhos, né? Exatamente, é possível, né? Vamos confiar e seguir aí as ferramentas, implementar, ter paciência, respeito, vamos fazer aí lembrar dos principais pontos, né, Henrique? É isso aí. Tá muito bom. É isso aí. Muito bom. Então vamos fechar essa live. Gratidão, né, Henrique, por estar aqui mais uma vez. Gratidão por quem está aqui com a gente ao vivo, para quem vai assistir depois. E anotem na agenda aí, 11 de dezembro, às 4 horas da tarde, vamos falar de mau comportamento. Por hora vamos fazer essas lives mensais. E o ano que vem a gente vê o que faz, né? Que o ano já está acabando. É isso aí, gente. Muito obrigado, viu? E se quiser inspiração e encorajar, volta nas outras que tá tudo bem explicadinho lá. Nas outras lives. Perfeito. Henrique, obrigada. Bom final de semana para você, viu? Tchau, gente. Bom final de semana para vocês. Gratidão por quem estava aqui. Beijão. Gratidão, Cris. Tchau. Tchau, borboleta maravilhosa.